A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Ensinamento de Jesus, Pai Nosso, ministrada pelo Senhor Patrício de Castro Filho. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos unindo os nossos corações para podermos recepcionar os ensinamentos que serão comentados nessa noite, onde Emmanuel nos proporciona esse regozijo de podermos conhecer. Hoje nós vamos falar, seria de um capítulo de Lucas, aonde é o capítulo 11, versículo 9, do Evangelho de Lucas, que Emmanuel trouxe um comentário no livro Pão Nosso, no capítulo 119. Esse capítulo de Lucas, o capítulo 11, na realidade ele comenta, Mateus comenta, Marcos comenta também, é onde eles comentam quando Jesus ensinou à humanidade naquela oportunidade a oração do Pai Nosso. Ele ensinou a oração. Só que os irmãos que passam sobre a oração do Pai Nosso, muitos param no Pai Nosso e não continuam, seria nos seus ensinamentos até o final, depois que ele pronunciou a oração do Pai Nosso. Ele não terminou no Pai Nosso, terminou no Pai Nosso e deu a sua continuidade. E no capítulo 11, por exemplo, foi quando ele diz: eu vos digo a vós, pedir, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, Jesus pronunciou naquela oportunidade aqui três verbos, três indicativos de verbo. E por isso que muitas vezes ele diz no Evangelho a palavra o verbo. E Emmanuel trouxe para nós, identificando como três imperativos. Esses ensinamentos ele traz para a nossa reflexão, ele definiu como três imperativos. E o imperativo ele inicia no verbo pedir, buscar e bater. Então ele dividiu esses três imperativos. E Emmanuel aqui, neste capítulo 119 do Pão Nosso, traz para nós uns ensinamentos que nós devemos refletir. Aquele que tiver maior interesse em desenvolver o conhecimento, está lá à disposição para ler e buscar a sua compreensão. Então, Emmanuel inicia assim: esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. Seria, quando Jesus pronunciou esses três imperativos, esses três verbos, ele não foi exatamente sem um sentido especial. Primeiro, ele manifestou o Pai Nosso, ensinou o Pai Nosso. E após em consequência, ele passou a continuar os ensinamentos do pedir, seria do buscar e seria e bater. Kardec também recepciona uma parte desses verbos. Seria no capítulo 25 e no capítulo 27. No capítulo 25, por exemplo, ele fala, seria da buscais e achareis. E no 27, pedis e obterás. E também tem o seu comentário, para aqueles que se interessam também no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha também fazem bastante comentários sobre isso. Mas
Esses são os sentidos. Quais são os sentidos especiais que Emmanuel traz para nós para refletir? No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Então, Emmanuel traz para nós que devemos aprender a pedir e observar os nossos hábitos cristalizados. Isso que ele diz. Quando ele fala em hábitos cristalizados, ele traz para nós a reflexão do pedir, que é o primeiro verbo. Então, nós temos o hábito de pedir a Deus como se fôssemos o único filho dele. Fôssemos o único que temos problemas no processo encarnatório do momento. E não temos a paciência. Queremos terminar de falar e já receber a dádiva dele, já receber o atendimento dele. Então, esse é um dos hábitos que temos. E quando não recebemos isso, nós nos desinteressamos pelos interesses das leis divinas, porque entendemos que não adianta pedir, porque na realidade não somos atendidos. Isso são hábitos, e hábitos que nos impedem a desenvolver a nossa inteligência no sentido de pedir. Vamos aprender a pedir. E para aprender a pedir, Emmanuel faz uma sinalização para nós seguirmos aí um roteiro de aprendizado. Mais adiante ele diz: é necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal, em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Quando ele fala no desejar, também não deixa de ser o verbo. Se nós não tivermos, eleger dentro de nós a vontade, porque quando temos o sentido da vontade, nós, obviamente, temos o sentido da ação. Quando nós temos apenas, o desejo, nem sempre nós avançamos muito com o desejo. Mas, quando temos a vontade, somos perseverantes. Eu tenho a vontade de vencer isto. Eu tenho a vontade de recuperar minhas notas na escola. Eu vou passar de ano. Eu vou conseguir aquela nota. Não nasce no querer. Nasce exatamente da vontade e vem todo o ânimo por trás de tudo isso que nós nos empenhamos a isso. Eu vou me formar em tal disciplina. Eu vou galgariar tal trabalho. Eu vou avaliar a minha eficiência em tudo isso. Aonde elege? A vontade. Então, a vontade é o ânimo que nós temos dentro de nós. Então, ele é uma ascensão que nós buscamos para tudo isso. Mais adiante, ele fala no cipoal. Seria a saída do escuro cipoal, em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Todos nós sabemos, seria na realidade o que é um emaranhado de cipó, cipoal. Então, se nós estamos ali entrelaçados, presos naqueles cipoais, que na realidade a simbologia do cipoal, ela traz, são a nossa casa mental, que nós não temos na realidade, seria uma direção de como conduzirmos. Seria as nossas atitudes e condutas no sentido evolutivo e, consequentemente, transferir para os nossos atos práticos. Então, nós ficamos girando naquele cipoal, lutando com nós mesmos, com as nossas imperfeições, mas não encontramos a porta da saída. E a porta da saída está realmente
dentro da nossa centelha divina. Está na nossa consciência, porque inteligente nós somos. Só precisamos desenvolver. E como desenvolvemos a nossa inteligência? Excluindo parte da nossa ignorância para substituir por visões posteriores, outras novas visões. Se nós mantermos enraizados nos hábitos, estacionados na nossa ignorância, tanto na vida terrena, nas necessidades da subsistência, está aí o próprio desenvolvimento do planeta exigindo de nós, seria um autocontrole, um autoaperfeiçoamento de tudo isso. Então, imagina o quanto nós estamos aí estacionados e não observando as exigências para a nossa evolução espiritual. E a nossa evolução espiritual, ela só inicia com a vontade. E a vontade precisamos ler. Porque se vamos na escola, é porque precisamos aprender. E se não lermos, não temos compreensão. Aí ficamos com a cultura exatamente auditiva. Ela entra e vai, mas não tem raiz. Mais adiante, ele diz, logo após, é imprescindível buscar. Então ele sai da coluna de pedir, Emmanuel, e nos diz que, além de pedir, que é muito importante para nós, e devemos perpetualmente pedir, porque vamos pedir eternamente, até Jesus pede, até hoje, fala dele. Passou pelo planeta Terra pedindo, ia no Monte das Oliveiras pedir. Isso todos nós temos conhecimento. Podemos não ter a visão da observação, mas o conhecimento nós temos. Então, Emmanuel agora traz para nós, seria o buscar. E ele define. A busca constitui-se de esforço seletivo. Então, o que quer dizer uma busca seletiva? Nós temos que selecionar o que nós queremos. O que nós queremos para nós. E, consequentemente, o que almejamos buscar. Então, nós temos que fazer uma seleção. Eu quero o caminho não correto. Eu vou buscar. Eu fiz uma seleção do caminho não correto. Eu quero um caminho, seria do estacionamento. Não quero desenvolver, não quero buscar a cultura da doutrina da lei de Deus. Eu fiz um direcionamento. Não, eu quero a paz interior. Quero encontrar a paz que tanto peço. Quero tanto encontrar e sentir dentro de mim a esperança e expectativa seria da saúde. Mas que saúde? A saúde do espírito, consequentemente, a saúde do corpo físico, que é sintomático. Espírito doente, corpo doente. Por quê? Porque o corpo é acessório. O nosso corpo é acessório. É uma roupagem que temos. E quando daqui partimos, nós despojamos dele. Eles ficam todos aqui. O nosso cérebro, o nosso coração, os nossos rins, ficam todos aqui. Subimos com o corpo espiritual e o que registramos dentro dele, o que elegemos dentro dele. Então é muito importante o seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, alguma delas recamada de sugestões brilhantes. Então, um exemplo. Por que vai perder tempo ficar lendo aí o Evangelho se nada acontece? Por que vai perder tempo? Seria tendo paciência ou tentando orientar A, orientar B? Não adianta. Seria. Então, nós estamos também fazendo um seletivo inferior. E isso, muitas vezes, ocorre dentro da nossa própria família. Temos mais de um filho ou 2 filhos, estamos sempre agindo de forma distintas, um com o outro, fazendo julgamentos um com o outro, e não parando para refletir se as nossas observações de criações são positivas ou são negativas. Elas não são assim. Como tem um exemplo aqui outro dia do telefone. Seria, olha, tocou o telefone. Se for para mim, diga que eu não estou. E a criança ouviu.
Aí ele adquire uma certa idade e chega e mente para mim. Poxa, pai, meu filho, você está mentindo para mim? Por que você mente para mim? Porque eu aprendi com você. Você me ensinou a mentir. E o que eu vou fazer? Como volto atrás para corrigir? E como voltar? Então precisamos ser muito vigilantes nos nossos hábitos, o que entendemos que é realmente pedagógico, ensinatório, ou se é exatamente aquilo que é a nossa conveniência, que, olha, não me dê problema agora, não, me deixe sem me preocupar com você. Não deixa de ser um hábito também. Mais adiante, ele diz lá, é indispensável localizar a ação digna e santificadora. Quer dizer, Emmanuel diz que se nós queremos buscar, é indispensável que nós localizamos dentro de nós a nossa ação digna. Essa minha ação que eu estou tendo, ela representa, seria um conceito de dignidade, mas para mim, não é para o outro, não é para o meu vizinho, para a minha esposa, para o meu filho, para a minha mãe, ou para quem quer, para mim. Eu preciso saber se ela ela é digna, mas é santificadora. Ela tem uma ascensão evolutiva, ela traz para mim realmente um conforto interno, uma alta segurança dentro de mim, de que o amanhã vai solucionar, que tudo passa, todas as dificuldades passam, que na realidade, onde está a minha credibilidade no Senhor da vida, em Deus? Será que a minha credibilidade dele está no imediatismo? Ou realmente a minha credibilidade está em reconhecer que aquele momento que estou passando é necessário para mim? Porque é o meu espelho que eu estou vendo, seria o que eu preciso me curvar. Mas não é curvar com quem está em torno de mim, curvar comigo mesmo, para me libertar daquilo e conseguir a minha inteligência crescer, porque inteligente não somos, mas precisamos avançar. Mais adiante, ele inicia. Muitos perseguem miragens perigosas. Então ele está dizendo, miragens, né? Ele elege bem a miragem. A maneira de uma mariposa que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Então, o que ele diz da mariposa? A mariposa, ela se ilude pela aquela expectativa de luz, por aquela luz aparente dentro dela. Mas ela não tem a prudência de raciocinar que se ela aproximar, ela vai a óbito. Ela vai chegar lá. E é o que ocorre com ela. Ela se empolga com aquela claridade e depois não consegue e ela chega a óbito. É a mesma coisa para nós. Nos empolgamos com as ilusões. Nos empolgamos com os valores transitórios. Nos empolgamos pela pseudo-educação que nós entendemos que temos. Mas não paramos para analisar se esse conceito educacional está no cardápio divino. Está lá, acentuado no cardápio divino, aonde nós devemos nos moldar. Então precisamos nos moldar. Por quê? Jesus deixou claro em muitas epístolas aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nesse basicamente, Jesus escreveu para nós a parábola, por exemplo, seria do amigo importuno. Então tem lá a parábola do amigo importuno. O que é o amigo importuno? Então, à meia-noite chegou alguém na minha casa, essa é a parábola. E eu não tinha um alimento, porque não esperava toda aquela pessoa. Então, me dirigi ao vizinho e... Vizinho, por favor, você me empresta aí ao X alimento tal, porque chegou subitamente ali na minha casa, eu vou fazer, eu te devolvo. Olha, agora estou dormindo.
estou deitado, agora já encerrou esse expediente. Não dá mais, fica para amanhã. Então, na realidade, ele agiu como? De uma maneira inteiramente egoísta, conveniente com ele, esquecendo que amanhã poderia ser ele. E dentro dos princípios divinos, e lembrando onde está o conceito da fraternidade. Onde está a nossa conduta da solidariedade? Onde está? E a nossa empatia? Mas a empatia positiva, não a empatia negativa. E aí nós trazemos a reflexão. Por que Jesus deixou essa parábola para nós? Simplesmente para aumentar o número de páginas? Este livro tem 100 páginas, passou a ter 101? Não. Deixou para que, à medida que vamos lendo, nós vamos refletindo. E se lermos 1000 vezes, nós vamos refletir sempre diferente. Porque a interpretação subjetiva, a interpretação seria do sentimento, a interpretação do coração é infinito. É infinito, é infinito. Não tem segmento. E isso Jesus deixou claro. E a necessidade de recorrermos a ele também deixou claro. Aonde Jesus se recorria todas as noites? No monte. Fazer o quê? Lá era o leito onde ele tinha para dormir. Por que ele dormia lá? Porque ele se conectava com Deus, expunha, fazia um balanço das suas atitudes e condutas do dia, como Santo Agostinho deixa ali também sinalizado, para que nós também, bem sintético, e ali buscava a orientação do Pai. E Paulo de Tarso também buscava com Jesus, acreditando sendo Jesus, mas segundo o livro Paulo e Estevão, e quem o orientavam era, por exemplo, seria Estevão e Abigail, que Jesus o incumbiu para quando ele chegasse na espiritualidade, se surpreendesse. Puxa, eu sempre acreditei em Jesus. Mas Jesus deixou claro que nós somos a luz do mundo. E por que somos a luz do mundo? Porque precisamos adquirir o conhecimento e transmitir ao próximo. Não achômetro, mas um conhecimento não importa. Todos os conhecimentos são válidos. Nem tem um conhecimento maior ou um conhecimento menor. É o nosso grau que nós nos encontramos e com a leitura formamos a nossa compreensão. Mais adiante, Emmanuel, por exemplo, ele continua, é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem martelo do esforço metódico, quer dizer, batendo na nossa consciência eternamente, sem um martelo, né? Porque para que serve o martelo? Para bater, né? Então, sem o martelo, né? Do esforço metódico, né? Dos nossos métodos, e sem o buril da boa vontade, quer dizer, se nós não permitirmos sermos atingidos, tirar essa casca dura de nós, como o buril tira do brilhante, tira da pedra, tira do ouro, tira de tudo, se nós não permitirmos, dentro da nossa casa mental, dentro da nossa ignorância, da nossa imperfeição, seria o martelo pega a ferrugem e o buril pega a ferrugem. Ele não funciona. O martelo ali parado, sem uso, ele vai pegar a ferrugem. E nós vamos enferrujando também. E vamos indo encarnações, cada uma mais difícil do que a outra. E no momento da transição planetária, qual é a probabilidade do nosso estacionamento? Reencarnar de onde viemos, que é um planeta inferior. Eu estou bem conceituado que minha consciência que eu vou encarnar num planeta de regeneração. Mas o que te assegura isso? Porque o Evangelho diz que ali nós precisamos estar habilitados com o desenvolvimento,
com ascensão evolutiva ou moral ou instrutiva para podermos almejar esse local de encarnação. Como todos nós aqui desejamos encarnar num planeta onde Cristo se encontra, o planeta cristão. Não é nem um planeta santo, o planeta cristão. Quem que não gostaria de estar do lado de Deus? Quem aqui se recusa a dizer, eu não gostaria de estar ao lado de Deus? Todos nós. Mas nós estamos habilitados para viver ao lado dele? Não, não estamos. Mas estamos no caminho. Mais adiante, ele diz lá, né? O canal, né, da arte divina com vista à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação, animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedir, buscar, bater, seria essa trilogia de Jesus, reveste-se de especial significado para os aprendizes do Evangelho em todos os seus tempos. Então, quando ele diz aqui, peçamos, né, ao Senhor nossa libertação da animalidade primitiva que temos, e busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos para a nossa localização dentro dela. Quer dizer, se nós buscamos espíritos superiores, a orientação deles, com sinceridade, com a vontade realmente de aprender e com a humildade de reconhecer que nada sabemos. Estamos aqui, eu particularmente ainda estou na fila para me matricular no Jardim da Infância. Seria ainda como estagiário, estou lá na fila, não sei quando chegará o meu momento. Então, é uma consciência de onde está o meu grau evolutivo. E isso é fácil para todos nós enxergarmos, é só vermos nossas ações. Dentro de casa, se agirmos com conveniência, se agirmos com medo, se agirmos seria com insegurança, ou se agirmos dentro dos princípios divinos. Porque Deus nos fez individual. Deus nos criou para que aprendamos a viver sozinho. Não que não precisamos do outro para viver. Não que não precisamos da família para viver. Precisamos. Mas o nosso raciocínio é individual. As nossas ações são individuais. As nossas vontades são individuais. O que passa dentro do coração de alguém, ninguém consegue persuadir. Nenhuma mãe consegue persuadir, seria o que está no pensamento do seu próprio filho. E olha ela, hein, que tem uma sensibilidade aí abençoada. Não consegue. Por mais que convivemos, não consegue. Agora, quem que consegue fazer isso? Somente Deus, que lê os nossos pensamentos. Então, meus queridos irmãos, a lição é muito longa, tem muitos exemplos. Peço desculpa aí aos irmãos por interromper um pouco, né? E vou com a minha consciência tranquila, que pelo menos passei para todos despertarem a trilogia que Jesus fez e está lá no Evangelho, onde ele ensinou o Pai Nosso, ele fez essa trilogia em sequência. Mas os expositores omitiram, para evitar que nós desanimássemos de continuar na nossa senda evolutiva. Muito obrigado a todos, que Jesus continue abençoando. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.